vou aproveitar para falar bem rapidinho aqui, que eu tô na correria, sobre campos mórficos, que especialmente sobre lugares. Então, eu quero comentar que cada lugar, não sei se vocês já perceberam, tem uma energia própria, e muitas vezes, dependendo de onde a gente vai, às vezes a gente se sente melhor ou às vezes a gente se sente pior. E claro que existem vários fatores que entram nisso, e um dos fatores é os campos mórficos. Então, existem lugares que realmente nos chamam. Existem lugares, não sei se vocês já tiveram isso, eu tenho isso bastante, que é, eu tô com uma vontade de ir para esse lugar, e o lugar ele tem algo para te ensinar. Você chega no lugar e parece que a energia te envolve, algo acontece. Os campos mórficos dos lugares, eles falam diretamente com o nosso DNA. O nosso DNA, conforme já se foi falado, tem no livro do Bruce Lipton, né, da Biologia da Crença, existe aquela parte, os 90% do DNA que eles chamavam que é de lixo, né? Hoje está se descobrindo que ele realmente tem a sua função e interage com o ambiente e se modifica, ligando ou desligando genes conforme o ambiente onde a gente se encontra. Por isso que é tão importante a questão do ambiente onde a gente se encontra. Por isso que existe a geobiologia, por exemplo, Feng Shui, para modificar o ambiente onde a gente mora, dentro da nossa casa, por exemplo, para deixar uma energia mais alinhada, porque aquela energia vai estar interagindo diretamente conosco a nível de DNA. Vai estar ligando ou desligando genes de doenças a partir do ambiente sendo salutar ou não. E isso entra também na questão do ambiente do país onde a gente mora. Se vocês forem perceber, a mestra Noemi Bajala inclusive já comentou sobre isso, que o Brasil ele é um país que tem uma libido muito alta, que existem, por ter uma libido muito alta, existe uma questão de violência muito forte, né? E isso tudo, se vocês talvez não consigam perceber morando no Brasil, mas quando vocês saem do Brasil e vocês entram de novo no Brasil, a energia fica muito acelerada e muito rápido. É uma coisa do campo mórfico do ambiente. E isso interage diretamente com cada uma das células do seu corpo. E é por isso que muitas vezes alguns comportamentos eles acontecem mais no Brasil ou num determinado país do que em outro, porque há uma conversa direto do ambiente com o DNA. Na França, por exemplo, que eu descobri isso hoje, eu não sabia, existe um alto grau de suicídio aqui. Então isso explica o porquê que a energia, muitas pessoas já me relataram isso, e eu mesma percebo, muitas pessoas me relatam, a energia é pesada, o ambiente é pesado. Existem vários fatores que contam para isso, que é o fato de que aqui tem muitos cemitérios, então tem uma energia de morte muito forte. Aqui também é um ambiente onde teve as guerras mundiais, etc. E principalmente aqui carrega uma energia que eu também não sabia descobrir isso conversando com as pessoas aqui, que, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os judeus, eles foram entregues, né, a caguetagem foi pelos próprios franceses, que queriam muitas vezes ficar com o apartamento do vizinho, denunciava o vizinho para ficar com o apartamento. Então, olha que energia que carrega esse país. Olha como é forte, conversa diretamente com o meu DNA ou com o DNA de cada uma das pessoas que moram aqui. Então é por isso que quando se fala, por exemplo, de Paris, que os parisienses são sempre mal-humorados, o ambiente, a energia do ambiente está falando diretamente com o DNA de cada uma dessas pessoas. Olha como é forte, o quanto essa história é carregada, muitas vezes de geração em geração. E o que a gente pode fazer? A gente pode alinhar a nossa energia, alinhar o nosso campo a tal ponto de que a gente eleva a vibração e a gente também começa a trazer essa energia, a nossa energia muda a energia ao nosso redor. É fácil? Não, não é fácil. Gera muita energia, às vezes sim. Só que se essa energia começa a ser uma energia de esforço para fazer essa mudança, significa que a gente está no lugar errado. E aí é momento de mudar. Agora, porque as pessoas só mudam se elas desejam. É sempre o nosso campo, ele só pode mudar a partir de um olhar, a partir de uma palavra, a partir da nossa vibração, da nossa frequência, da gente estar no lugar e modificar. A grande questão é, a gente tem que começar a sentir o quanto aquele lugar está nos fazendo bem e o quanto aquele lugar pode estar nos fazendo mal.
e quando é o momento de ficar e quando é o momento de partir. Porque muitas vezes o aprendizado já foi carregado nas nossas células, já conversou o DNA, já conversou tudo que precisava com aquele ambiente, e cada vez que a gente volta ou que a gente chega naquele lugar, a gente sente aquele cansaço, a gente sente aquela energia que é o nosso corpo nos contando. Já deu, já chegou, já terminou essa experiência aqui. Nós estamos já na 5ª dimensão. Essa história de ter que criar raízes, de ter um lugar só para a gente morar, isso já foi. Os campos mórficos dos lugares estão sempre nos chamando para conversar com o nosso DNA e para nos ensinar as informações que nós precisamos, muitas vezes para acelerar a nossa experiência aqui na Terra. Vamos pensar sobre isso hoje? É isso. Beijinho.